Ela foi humilhada pelo próprio pai por ser obesa, entregue como esposa a um escravo como forma de castigo. Mas ninguém esperava o que esse homem faria. O que parecia ser sua maior dor se tornaria o maior amor de sua vida. Você não vai acreditar na reviravolta dessa história. Na varanda da casa grande, Joana observava o campo seco com olhos vazios. O vestido claro que cobria seu corpo volumoso já não escondia mais o incômodo dos olhares. Ali, ninguém falava com ela sem desviar os olhos, nem mesmo os empregados da casa. Ela era filha do coronel Afonso, o homem mais temido da região, mas isso nunca foi sinônimo de proteção. Joana cresceu entre sombras e cochichos. A mãe morrera no parto, e desde então, o pai a tratava como maldição. Fruto do pecado, dizia quando achava que ninguém ouvia. Mas ela ouvia. Sempre ouviu. Aos 19 anos, Joana raramente saía da casa. Não tinha amigas, não ia às festas do vilarejo, não montava a cavalo, como as outras moças da sua idade. Era mantida. Trancada, não por segurança, mas por vergonha. Naquela manhã abafada de outono, ela foi chamada à sala. A madrasta, Dona Magali, a olhou com nojo. Sente-se direito, Joana. Nem parece mulher, parece uma porca vestida. Disse com desprezo, sem se importar com a lágrima que escorreu solitária. O coronel entrou com passos firmes. A sala emudeceu. Ele ficou de pé diante da filha, que lutava para não baixar os olhos. Chegou sua hora, Joana. Já vivi tempo demais bancando o pai de aberração. Agora, você vai ter serventia. Ela engoliu em seco. O que o senhor quer dizer com isso? Você vai se casar. O coração de Joana disparou por um segundo. Ingenuamente, por um instante, pensou em amor. Mas logo o coronel completou. Com um dos negros da senzala. Escolhi o mais forte. Vai ser útil para alguma coisa nessa vida. Joana não conseguiu conter o grito. O senhor está me dando para um escravo? Estou te devolvendo para o mundo, Joana. Como castigo. Que isso sirva de exemplo para quem acha que beleza é só aparência. Ela caiu de joelhos, o choro vindo com força. A madrasta virou de costas com um sorriso vitorioso. Vai aprender o que é ser invisível. Sem dizer mais uma palavra, o coronel saiu da sala, deixando a filha desabando. Naquela noite, foi arrastada sem explicações até os fundos da fazenda, onde ficavam as senzalas. Lá, diante da fogueira acesa, homens e mulheres olhavam com espanto. Nunca uma sinhazinha tinha pisado ali. O escolhido se chamava Caetano. Alto, de pele retinta, olhos firmes e ombros largos. Mas não havia brutalidade nele. Havia silêncio. Joana foi colocada de pé diante dele. O coronel apenas disse: "A partir de agora, é tua responsabilidade." E foi embora. Ninguém soube o que fazer. A noite caiu pesada sobre todos. Joana tremia de vergonha e medo. Mas Caetano apenas disse: "Aqui você dorme sob minha proteção. Eu não sou como eles pensam." Ela não respondeu. Sentou-se no canto da pequena cabana e chorou baixinho até adormecer, abraçada aos joelhos. Do lado de fora, alguns olhavam com pena, outros com raiva. Era uma invasora no território dos esquecidos. Mas Caetano ficou do lado dela, acordado, olhando para a porta, atento, como se soubesse que algo muito pior ainda viria. Se essa história já tocou seu coração, imagine o que ainda está por vir. Deixe seu like agora para apoiar histórias como essa, e se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo dessa jornada de dor, amor e redenção. O sol ainda nem havia tocado a linha dos montes quando Joana foi despertada pela movimentação dos pés descalços. Os sons da senzala eram novos para ela. Vozes baixas, batidas de pilão e um cheiro diferente de terra e fumaça. Tentou se levantar, mas o corpo doía da noite anterior. Não pelo chão duro, mas pelo peso da humilhação. Caetano estava do lado de fora de pé, olhando o horizonte como quem esperava algo. Quando ouviu o barulho, entrou calmamente. Não sorria,
mas também não carregava raiva no olhar. Bom dia, Joana. Ela o encarou por segundos. Pela primeira vez, alguém ali a chamou pelo nome sem ofensa ou ironia. Por que você não me odeia? Perguntou com voz embargada. Ele abaixou os olhos, sentou num toco de madeira e respondeu. Porque eu sei o que é ser tratado como se não tivesse valor. E ninguém merece isso. Joana engoliu as lágrimas. Aquele homem que ela mal conhecia já tinha mais compaixão do que qualquer pessoa da casa grande. Antes que pudesse continuar, a voz grossa do coronel Afonso cortou o silêncio. Onde está a minha vergonha? Sai daí, Joana. Ela levantou hesitante e saiu da cabana. O pai esperava com cara fechada, o chicote enrolado no cinto. Atrás dele, a madrasta Magali sorria como quem assistia a um espetáculo. Já está acostumada com a sujeira ou ainda acha que merece seda e perfume? Debochou o coronel. Joana ficou calada, mas sua mão tremia. Caetano apareceu atrás dela, calado. O coronel percebeu e foi direto ao ponto. Hoje à noite será o casamento. A partir de agora, ela não me pertence mais. Que esse corpo sirva de escárnio para quem tenta me envergonhar. Pai. Joana tentou falar, mas foi interrompida. Você perdeu o direito de me chamar assim quando virou essa aberração. Gritou, cuspindo no chão. Caetano, firme, se posicionou ao lado de Joana. Coronel, ela não merece isso. A multidão que assistia prendeu a respiração. Um escravo responder ao patrão era loucura. A chibata já subia na mão de Afonso quando Joana se jogou na frente. Não, já basta. O coronel, pasmo, baixou o braço, mas com veneno na voz. Isso é só o começo. Vocês vão implorar para morrer. Ele se virou e saiu, deixando o povo em silêncio. Mas naquela manhã, algo diferente estava no ar. Pela primeira vez, alguém havia enfrentado o coronel. E foi Joana, a que todos riam pelas costas. Mais tarde, Benedita, a cozinheira da casa, levou um prato de comida escondido para Joana. Ao entregar, sussurrou. Sua mãe era igualzinha, só que o coronel nunca deixou ela mostrar. A senhora... Conheceu minha mãe? Benedita apenas balançou a cabeça. Ela deixou algo para você, mas ainda não é hora. Quando for, eu te aviso. O que a mãe de Joana teria deixado para ela? À noite, o casamento seria realizado. Sem cerimônia, sem flores, sem bênção. Apenas com o peso da dor. Quando o sol caiu, os sinos não tocaram. Mas o vilarejo inteiro ficou sabendo. A filha do coronel seria entregue como mulher a um negro. Alguns riam, outros se espantavam, muitos apenas cochichavam. Joana se vestiu com o único vestido limpo que ainda possuía. Caetano usava uma camisa de linho puída, que havia guardado para ocasiões especiais. Não houve troca de alianças, nem orações. Apenas o olhar do coronel de longe, esperando que ela se quebrasse. Mas Joana, de pé, olhou para Caetano e disse: Se você não me quiser, eu entendo. Ele segurou a mão dela com firmeza e respondeu: Quem foi jogada aqui como castigo foi você. Mas para mim, Joana, você é a chance de lembrar que ainda sou homem. Um silêncio pairou no ar. Alguém começou a chorar. Era Benedita, escondida entre os arbustos. Naquela noite, Joana dormiu no chão frio, mas pela primeira vez sentiu que não estava sozinha. Pela primeira vez, alguém a viu como pessoa. E o coronel, de longe, vendo que o sofrimento não estava surtindo efeito, jurou vingança. Você acha que o amor pode nascer no meio da dor? Comente aqui. Sim ou nunca. A noite foi longa. O silêncio da senzala era cortado apenas pelo som dos grilos e do vento assoviando entre as frestas da madeira. Joana mal dormiu. Deitada sobre o cobertor fino que Caetano havia estendido para ela, encarava o teto escuro. Pensava em tudo que perdera e no que nunca teve. Pela manhã, despertou com o som de água sendo derramada num balde. Caetano estava do lado de fora, banhando-se de forma rápida, como faziam os homens que não tinham tempo para vaidade.
Ela se sentou devagar, ajeitando o vestido amarrotado, e ficou observando a simplicidade da vida daquele homem. Nenhum espelho, nenhum luxo, nenhuma maldade. "Bom dia, Joana", disse ele ao notar que ela estava acordada. Ela respondeu com um aceno de cabeça. Ainda não sabia como lidar com ele. Não sabia se devia agradecer, pedir perdão ou simplesmente calar. "Eu vou colher mandioca hoje cedo. Quer vir comigo?" Ela hesitou. "Não sei fazer nada dessas coisas." "Eu também não sabia", respondeu com um meio sorriso. "Aprendi levando bronca. Se quiser, posso ensinar sem gritar." Ela se levantou devagar, limpou o rosto com a barra do vestido e seguiu Caetano até o roçado, passando pelos outros que ainda olhavam a sinhazinha com desconfiança. Mas havia algo diferente no ar. Ninguém riu. Ninguém apontou. E talvez pela primeira vez, Joana tenha sentido que era apenas uma entre os outros. Enquanto puxava a terra dura com as mãos frágeis, sua respiração pesava, mas não reclamava. Caetano a observava de longe. Quando ela machucou a palma da mão, ele se aproximou devagar. É assim no começo. Machuca. Depois endurece. A pele. A alma também. Ela o encarou por um instante. Havia algo nos olhos de Caetano que ninguém mais tinha. Nem medo, nem rancor. Apenas uma calma que parecia velha demais para um homem tão novo. "Caetano, por que você aceitou isso? Me ter aqui do nada. Eu fui jogada como bicho." Ele demorou para responder. Enxugou o suor da testa com um pano rasgado e então respondeu: "Porque eu já fui tratado como bicho também. Mas quando a dor de dois se junta, às vezes nasce abrigo." Joana abaixou os olhos. Pela primeira vez, quis chorar de gratidão. Mas não chorou. Ficou em silêncio, arrancando mais uma mandioca com os dedos machucados. Mais tarde, sentados à sombra de uma mangueira seca, ela perguntou: "Você tem família?" "Tive. Minha mãe morreu de febre aqui mesmo. Meu pai... nem sei se existiu. Fui vendido pequeno. Depois comprei minha liberdade. Mas o coronel inventou dívida e me prendeu de novo." Joana apertou os dedos nos joelhos. "Isso é crime. Aqui é só injustiça com outro nome." Gancho emocional. Pela primeira vez, Joana sente que Caetano é mais prisioneiro que ela. Mais à tarde, Benedita apareceu, ofegante. Trazia um pano escondido entre as roupas. "Toma, Joana. Isso era da sua mãe. Guardei tudo esse tempo. Só te entregaria quando tivesse força para carregar a verdade." Joana abriu o pano e viu uma pequena carta, dobrada com cuidado. Reconheceu a letra delicada da mãe. Mas antes que pudesse ler, uma voz soou alta da varanda da casa grande. "Joana, aparece aqui, agora." O coração dela gelou. Era o coronel. Ela olhou para Caetano. Ele apenas assentiu. "Vá com calma. O que ele quer não é você. É sua rendição." Ela caminhou devagar, com o papel escondido no bolso. Ao chegar na varanda, o pai a esperava de pé, braços cruzados. "Tá se acostumando com a vida de porca?" "Tô me acostumando com o que o senhor acha que eu mereço", respondeu sem abaixar os olhos. O coronel estreitou o olhar. Pela primeira vez, ela não se curvou. "Cuidado, Joana. Mulher gorda e..." Respondona costuma ser esquecida no mato. Ela não respondeu. Virou as costas, desceu os degraus e no caminho de volta, sorriu. Pela primeira vez, não por felicidade, mas por resistência. O conteúdo da carta da mãe ainda permanece um mistério. Joana lê a carta escondida e descobre algo sobre sua origem que pode mudar tudo o que ela pensa sobre si mesma. Se você chegou até aqui, já sabe que essa história tem muito mais do que dor. Tem força escondida em cada palavra. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente "Força" se você acredita que Joana merece justiça. A carta queimava no bolso de Joana como se carregasse fogo. Desde que Benedita a entregou, ela não conseguia pensar em outra coisa.
Esperou a madrugada cair, Caetano dormir e o terreiro silenciar. Só então sentou-se perto da lamparina e abriu o papel com mãos trêmulas. A caligrafia era frágil, mas viva, e cada palavra feria como faca. Minha filha, se essa carta chegou até você, é porque eu não sobrevivi. A culpa não é sua. Nunca foi. Seu pai jamais me perdoou por não ser do jeito que ele esperava. Você cresceu num mundo cruel, mas não se deixe moldar por ele. Um dia, quando entender o que fizeram comigo, vai entender também o que fizeram com você. Com amor, Ana. Joana ficou em silêncio por muito tempo, o rosto molhado, as mãos trêmulas. A palavra que mais ecoava na cabeça dela era entender. O que a mãe queria dizer com o que fizeram com você? Ela não dormiu aquela noite. Pela manhã, fingiu normalidade. Lavou as mãos inchadas, prendeu os cabelos com um lenço e acompanhou Caetano até o chiqueiro. Os dois trabalhavam em silêncio, como se respeitassem a dor que ela ainda não tinha conseguido dizer em voz alta. Dormiu bem? Ele perguntou baixinho. Joana hesitou, depois respondeu. Sonhei com minha mãe. Caetano apenas assentiu. Entendia silêncios melhor do que palavras. Durante o almoço, Benedita chegou por trás e sussurrou. Leu? Joana balançou a cabeça. Ela sofreu muito, não foi? Mais do que qualquer uma que já passou por essas terras, e deixou algo mais, uma costura escondida no forro da Bíblia. Tá comigo ainda. Mas só te dou se você prometer que não vai surtar. Joana olhou com os olhos arregalados. Me dá, por favor. Eu preciso saber. O que mais a mãe deixou escondido? Naquela noite, Benedita foi até a senzala com um embrulho velho de pano. Entregou a Joana com cuidado, olhando para os lados. Isso estava guardado desde o seu nascimento. O coronel nunca soube. Dentro estava a Bíblia, a mesma que Ana lia todos os dias na varanda, nos tempos em que Joana ainda era bebê. O cheiro de mofo não escondia o carinho com que havia sido mantida. Joana abriu o forro da capa dura com cuidado. E então, encontrou um pequeno envelope de linho costurado à mão. Dentro, um bilhete ainda menor. Se algo me acontecer, procure por Elias, o enfermeiro da vila de Santo Lúcio. Ele sabe o que o coronel fez. Joana fechou os olhos. Era como se cada pista a levasse a um buraco mais fundo. Mas agora ela tinha um nome. Um fio de verdade. No dia seguinte, Joana pediu a Caetano. Me leva até a vila. Só até lá. Eu volto no mesmo dia. O coronel vai perceber, respondeu ele preocupado. Ele me deu para você. Diz que sou sua responsabilidade. Pois então me leva. Ele sorriu. Pela primeira vez, Joana viu seus dentes brancos e retos. Era um sorriso de alívio, de quem via nela força. Amanhã, antes do sol nascer. Mas a gente vai a pé, cavalos, só os do patrão. Quem é Elias e o que? Ele sabe? Durante a noite alguém espia pela fresta da senzala. Mais tarde, Joana cochilava quando sentiu a respiração de Caetano ao lado. Ele sussurrou. Tá ouvindo? O quê? Tem gente lá fora. Não são animais. Estão vigiando. Joana se levantou devagar, os pés nus pisando no barro frio. Olhou pela fresta e viu, por um instante, uma sombra desaparecer entre os galhos. Quem seria? Pode ser só curiosidade. Ou pode ser o coronel. Ele tá perdendo o controle, Joana. E gente assim é perigosa. Quando não manda mais. Eu não vou parar. Caetano ficou em silêncio. Depois respondeu. Então eu vou com você até o fim. E se não der tempo de chegar, pelo menos tentamos sair do escuro juntos. Você acha que Joana deve continuar investigando mesmo com todos os riscos? Comente verdade, se você também quer justiça para ela. Joana acordou ainda no escuro. A brisa da madrugada entrava pelas frestas da cabana, trazendo cheiro de terra molhada. Caetano já estava de pé, amarrando o bornal de couro, com alguns pedaços de pão e uma garrafa com água. Ele não disse nada, apenas entregou a ela um lenço grosso para proteger os pés. Vamos.
Se a gente sair agora, dá tempo de chegar em Santo Lúcio antes do meio-dia. Joana assentiu. Caminhar era difícil, mas não mais do que tudo que ela já tinha engolido calada. O caminho era apertado, entre mato alto e árvores retorcidas. O silêncio entre eles era respeitoso. Joana tropeçava às vezes, mas não reclamava. E Caetano sempre estendia a mão sem dizer palavra. Depois de horas, avistaram o pequeno vilarejo no vale. Santo Lúcio era feito de casas de barro e um mercadinho no centro, onde um sino velho ainda era usado para avisar que a venda abrira. Vamos direto para o posto de saúde. O enfermeiro Elias é quem a carta mencionou, disse ela firme. No local foram recebidos por uma moça franzina, de avental manchado. O senhor Elias saiu faz uns meses. Tá doente. Foi morar com a irmã depois da estrada do Rio. Joana apertou a carta no bolso. Eu preciso falar com ele. É urgente. A moça hesitou, mas apontou. Seguindo a estrada de barro depois da ponte caída, tem uma casinha azul. Ele vive lá, mas ele não fala muito. Caetano agradeceu, e os dois seguiram em silêncio. Quando chegaram, bateram 3 vezes. A porta abriu devagar, revelando um senhor magro, cabelos brancos, olhos fundos. Elias? Joana perguntou. Ele olhou direto para ela com olhos espantados. Você é a filha da Ana, não é? Ela assentiu, engolindo em seco. Minha mãe disse que o senhor sabia o que meu pai fez com ela. Elias se apoiou na parede como se a memória pesasse demais. Ana, Deus do céu, eu prometi que nunca contaria. Mas ela confiou em mim. E se você chegou até aqui, é porque merece saber. Ele apontou para a cadeira. Sentou devagar, passou a mão no rosto e começou. Sua mãe me procurou chorando, poucos dias depois do casamento com o coronel Afonso. Disse que ele a forçou desde a primeira noite, que nunca foi escolha dela, e quando ela engravidou, ameaçou tirar você com ervas, mas recuou. Disse que sentia que você era inocente nisso tudo. Joana ficou imóvel. As palavras rodavam como navalhas. O chão pareceu sumir. Eu tentei ajudar, mas o coronel era poderoso. Me ameaçou. Disse que se eu abrisse a boca, minha família sumia. Ela se levantou, o rosto molhado, os olhos vermelhos. Ele abusou da minha mãe? Elias assentiu, sem conseguir sustentar o olhar. Sua mãe morreu por tristeza, Joana, e ele fez de tudo para apagar qualquer vestígio disso. Mas ela costurou a verdade por baixo da dor. Ela saiu da casa trêmula. Caetano correu atrás. Joana, espera. Ela se virou com o peito arfando. Eu sou fruto de um estupro. Eu sou lembrança viva de tudo que ele fez. Agora faz sentido. Faz sentido o ódio, a vergonha, os olhos que ele tinha para mim. Não, Joana, você não é o que ele fez. Você é o que sua mãe escolheu deixar no mundo. Ela poderia ter desistido, mas não desistiu de você. Ela caiu de joelhos, e Caetano a abraçou ali mesmo, no meio do barro. Ela chorava como se limpasse os anos de silêncio e humilhação. Voltaram à fazenda já de noite. Ninguém percebeu a ausência. O coronel estava ocupado preparando uma visita de um político influente. Mas alguém sabia. Na manhã seguinte, Joana acordou com um bilhete amassado sob a porta. Se continuar cavando, vai acabar enterrada. Já basta o que sua mãe sofreu. Cuidado com o que você quer descobrir. Ela olhou para Caetano, que já lia o papel. Alguém viu. Alguém não quer que a verdade venha à tona. Ele respirou fundo. Eles têm medo. Porque agora você tem coragem. Joana dobrou o bilhete, guardou no bolso e disse: Eu não vou parar. Agora que eu sei quem eu sou, eu não tenho mais medo do que ele pensa de mim. Caetano assentiu. Então a guerra começou. Joana olhou para a casa grande no alto da colina e, pela primeira vez, não tremeu. A menina que foi dada como castigo, agora voltava como ameaça. Você acredita que Joana deve enfrentar o próprio pai com essa verdade nas mãos?
Então comente coragem e mostre que está do lado dela. O céu carregado anunciava chuva antes do meio-dia. Joana sabia que aquilo era mais do que o tempo mudando, era o peso da verdade se aproximando. A carta da mãe, a revelação de Elias, o bilhete anônimo, tudo girava dentro dela como uma tempestade prestes a estourar. Ela caminhava entre os galpões com passos firmes. Carregava nas mãos um caderno velho e um lápis pequeno. Passou a manhã anotando tudo que lembrava das palavras de Elias. Não queria que aquilo se apagasse. As palavras da mãe eram a única herança que tinha. Caetano a observava de longe. Estava junto aos outros escravizados, cuidando do cavalo branco do coronel, o animal favorito da casa. Era bravo, indomável, mas respeitava Caetano. Talvez porque visse nele a mesma fúria contida. O coronel Afonso apareceu de repente, montado em outro cavalo. Gritava ordens com voz dura. Havia um grupo de visitas importantes na varanda, e ele queria a fazenda impecável. Quando viu Joana parada com o caderno nas mãos, enrugou a testa. "O que você está anotando, sua vaca inútil?" Ela não respondeu. Apertou o caderno contra o peito. "Tá escrevendo carta de amor pro preto?" Ele continuou rindo alto. Ela ergueu os olhos e disse com firmeza: "Tô escrevendo a história da minha mãe, porque o senhor fez de tudo para ela ser esquecida. Mas ela vai ser lembrada." O coronel desceu do cavalo como um raio, caminhou até ela e arrancou o caderno de suas mãos, jogando no chão. Depois, sem avisar, deu-lhe um tapa forte no rosto. Joana caiu com o impacto, mas não chorou. A pele ardia, mas dentro dela havia algo mais forte queimando. "Nunca mais levante a voz comigo!" gritou ele com a mão levantada. Caetano viu a cena de longe e correu. Chegou no momento em que o coronel puxava o cinto da cintura, como fazia com os animais. "Larga ela!" gritou Caetano. "Isso aqui é meu sangue!" respondeu o coronel descontrolado. "E meu sangue me obedece!" Caetano se pôs entre os dois, os olhos firmes. "Ela é um ser humano, coronel. E eu não vou deixar o senhor bater nela como se fosse bicho." O coronel furioso não pensou duas vezes. Desceu o cinto nas costas de Caetano com força. E de novo. E outra vez. Mas Caetano não se moveu. Só olhava nos olhos de Joana como se dissesse sem palavras: "Não abaixa." Ela gritou, tentou impedir, mas foi segurada por um dos capatazes. Os outros apenas assistiam, com medo de agir. Mas alguém no meio do grupo largou a enxada no chão e se aproximou. Era um homem velho dos tempos da infância de Joana. Depois outra mulher. E mais um. Até que o capataz, assustado, soltou Joana. Ela se jogou sobre Caetano, cobrindo seu corpo com o dela. "Chega! Se bater nele, vai ter que bater em mim também." O coronel olhou em volta e sentiu o que nunca havia sentido: minoria. Pela primeira vez, os olhos ao redor não eram de medo, eram de indignação. Com as mãos tremendo de raiva, ele guardou o cinto e cuspiu no chão. "Isso aqui virou circo. Mas eu vou acabar com essa palhaçada." Virou as costas e foi embora com os olhos queimando de ódio. Joana ajudou Caetano a levantar. As costas dele estavam marcadas, mas os olhos estavam em paz. "Você tá bem?" ela perguntou. "Tô melhor do que nunca", respondeu ele, sorrindo com os dentes manchados de sangue. Naquela tarde, Benedita apareceu com panos molhados, ervas e lágrimas nos olhos. "A gente ficou tempo demais calado, Joana. Mas hoje o povo te viu. Viu tua mãe em você." Joana segurou a mão da velha e disse: "Eu não quero mais viver abaixando a cabeça. A dor da minha mãe não vai ser enterrada comigo." No fim do dia, enquanto todos se recolhiam, alguém bateu na porta da cabana. Era um jovem rapaz, magro, com as roupas rasgadas de tanto trabalhar no campo. "Dona Joana, ouvi dizer que a senhora está escrevendo as histórias. Se eu contar a minha, a senhora escreve também?" Ela olhou para ele, com os olhos ainda marejados, e respondeu: "Escrevo. E se um dia a gente não estiver mais aqui?"
nossas palavras vão estar. Enquanto a noite caía, Joana percebia que a liberdade nem sempre começa com uma chave. Às vezes, começa com um caderno velho, um grito sufocado e a coragem de não abaixar os olhos. Se você chegou até aqui, comente liberdade. Seu comentário ajuda essa história a continuar sendo contada. A madrugada chegou pesada, carregada de nuvens grossas e sem estrelas. O ar estava úmido, abafado. Joana não dormia. Observava Caetano repousar no canto, com as costas machucadas cobertas por folhas de babosa que Benedita preparara com carinho. Cada corte nas costas dele parecia um risco nas entranhas dela. Ela pegou o caderno velho que o coronel havia pisoteado e começou a reescrever o que lembrava. As palavras de Elias ainda martelavam forte. Sua mãe morreu por tristeza. Escreveu o nome dela bem grande, Ana Mendes de Carvalho, seguido da data que Benedita havia lhe contado. Depois, abaixo, rabiscou com firmeza: ela não será esquecida. No silêncio da noite, Benedita chegou à cabana trazendo um pedaço de tecido branco com algo enrolado. Joana abriu devagar. Era uma fita de cabelo, uma das poucas coisas que sobraram da mãe. Ela usava isso todo domingo, antes de sentar para ler a Bíblia. Sussurrou Benedita. Teve um dia que me disse baixinho: se um dia eu não voltar, entrega isso para Joana quando ela estiver pronta. Joana apertou o pano contra o peito e chorou em silêncio. Eu tô pronta, Benedita. E agora, ninguém mais vai calar o que ela viveu. O galo ainda não cantava quando a casa grande amanheceu em alvoroço. Um dos bois do curral havia sido envenenado. O coronel estava furioso, acusando os trabalhadores de traição. Mandou reunir todos no terreiro. Lá estava ele, com o chapéu de couro apertado na cabeça e a espingarda apoiada no ombro. Foi um de vocês? Eu sei que foi. Estão querendo me derrubar? Ninguém falava. Só o som do vento passando entre os coqueiros. Joana caminhou com passos firmes, saindo do fundo do galpão, e ficou de frente para o pai. Se alguém está te derrubando, pai, é o próprio passado. O coronel virou-se de súbito. Você agora quer pagar de santa? Olha o que virou. Uma mulher gorda, largada, escrita de cima a baixo por um negro. Caetano surgiu atrás dela, calado. O que me destrói não é o corpo, pai. É o peso do que carrego. Mas hoje, eu escolho não carregar mais. Ela tirou do bolso a fita da mãe e ergueu diante de todos. Essa fita é tudo o que sobrou de Ana. E o senhor pode me bater, pode gritar, pode me chamar do que quiser, mas não pode apagar quem ela foi. Cala essa boca, Joana! Ele berrou com a espingarda já firme na mão. Caetano avançou um passo. Se atirar nela, vai ter que passar por mim. A multidão se agitava, nervosa, mas ninguém se mexia. Até que um velho homem da roça, que nunca havia falado nada, abriu a boca. Eu vi, coronel. Vi o que o senhor fez com a Ana. E com outras também. Tá na hora de parar de fingir que é só grito e farda que sustentam essa terra. Todos olharam para ele, chocados. O coronel tremeu, a mão suada apertando a arma, mas não puxou o gatilho. Apenas cuspiu no chão e saiu bufando, batendo a espingarda na perna, xingando meio mundo. Joana respirou fundo, os olhos marejados. Olhou para Caetano e sussurrou: ele tá ruindo. Caetano assentiu. Quem sempre se achou maior que Deus, uma hora encontra o chão. Naquela noite, Joana voltou a escrever. Só que agora, não mais escondida. Acendeu a lamparina do terreiro, sentou num tamborete de madeira, e à luz fraca, escreveu os nomes das mulheres que Benedita e outras iam sussurrando. A Raimunda do Engenho. A Cecília, que morreu em parto. A Rosinha, que sumiu e ninguém achou. A lista crescia, e os nomes finalmente deixavam de ser sussurros para virar história. Quando fechou o caderno com a mão dolorida de tanto escrever, Caetano estava ao seu lado. Eu pensei que nunca mais fosse ver algo nascer aqui que não fosse silêncio. Joana olhou para ele e respondeu com a voz baixa: agora vai nascer memória,
Se essa história também está nascendo no seu coração, comente memória. A noite chegou carregada, densa como fumaça de lenha molhada. Joana mal conseguia respirar dentro da senzala. O calor, o cansaço e as palavras que escrevera no caderno lhe pesavam nos ombros. Mas o que mais doía era a certeza de que, se ficasse ali, um dia sumiria como as outras mulheres, cujos nomes agora preenchiam suas páginas. Caetano percebeu. Ele sempre percebia. Você não vai aguentar isso por muito tempo, Joana. Ele tá ficando mais violento. Vai acabar tirando você do mundo como tirou sua mãe. Ela sentou na beira do colchão de palha, o olhar fixo no chão batido. Então a gente foge, disse com a voz baixa. Caetano não respondeu na hora. Deu alguns passos, parou diante da pequena janela coberta de pano velho. Ficou ali, em silêncio, por minutos longos. Fuga é coisa de desespero. Mas o que você tem é coragem. Se a gente for embora, perde. Tudo que construiu, os nomes, as histórias, o caderno. E se a gente ficar, morre. Ele virou, se aproximou devagar e segurou nas mãos dela. Então vamos fugir com tudo. Com o que temos, com quem somos e com o que acreditamos. Nem que a gente só vá até a próxima colina. Joana sorriu com os olhos marejados. Mas e Benedita? E os outros? A gente volta por eles. Mas primeiro, a gente precisa sobreviver. O plano foi simples. Disfarçariam a fuga como uma ida à vila para buscar remédio. Benedita ajudaria com os panos, os alimentos secos e o atalho pelo mato. Um dos garotos da cozinha, mudo de nascença, guiaria até o rio. Benedita chorou quando Joana contou. Eu devia ter fugido com sua mãe anos atrás, mas tive medo. Hoje eu vejo que medo demais vira prisão. Eu volto, Benedita, eu juro. A velha beijou-lhe a testa e entregou um pequeno broche de madeira. Foi dela. Ana. Levou no cabelo no dia em que soube que estava grávida. Nunca mais usou. Guarda. Te protege mais do que eu posso. Antes do amanhecer, Joana e Caetano saíram por trás do galpão, com os pés descalços e o caderno amarrado na cintura dela. O garoto da cozinha, conhecido só por Thier, corria à frente com olhos atentos. O mato era denso. Espinhos cortavam os tornozelos. Mas ninguém reclamava. O medo não deixava. O medo fazia correr. Após horas andando, chegaram ao riacho. Caetano lavou o rosto, bebeu com as mãos e ajudou Joana a subir nas pedras úmidas. Mais uma hora e alcançamos a trilha do velho João. Lá, ninguém passa. A gente pode descansar e pensar para onde ir. Mas foi então que ouviram o estouro. Um tiro, depois outro. Acharam a gente, disse Thier, fazendo sinal para correr. Caetano puxou Joana pela mão, o coração dela saltando no peito. Corre! Agora! Mas Joana tropeçou na lama, caiu. O caderno se soltou da cintura, rolou pela água. Meu caderno! Gritou voltando para pegar. Caetano correu, agarrou o caderno, jogou no bornal. Outro tiro soou, perto demais. Um pedaço da árvore estourou. Lascas voando nos rostos. Eles seguiram correndo até o mato engolir o som dos passos. Só pararam quando chegaram a uma clareira escondida, onde havia um velho tronco oco. Caetano fez sinal para ficarem em silêncio. Todos se agacharam. O mundo parecia ter parado. O som dos cavalos ficou mais distante. Depois, silêncio. Joana tremia, mas não de frio. Era uma mistura de raiva, alívio e algo novo. Um fio de esperança. Eles vão continuar procurando, sussurrou Caetano. Mas não vão achar. Não. Agora. Thier apontou para um arbusto. Havia ali frutas silvestres. Comeram em silêncio, devagar. A noite caiu, e com ela, um sentimento que Joana nunca havia sentido antes. Liberdade, mesmo que provisória. Deitou-se sobre a terra fofa. Caetano deitou ao lado. O céu estava limpo, como se o universo quisesse ver o que aconteceria com eles. Eu não sou mais propriedade de ninguém, ela disse, olhando as estrelas. Nunca foi. Ele respondeu.
Ela virou o rosto, olhou para ele no escuro. Se eu tivesse que escolher alguém para viver tudo isso comigo, escolheria você. Ele sorriu, os olhos fechados. Você me escolheu mesmo sem saber. O silêncio da noite respondeu por eles. Se você chegou até aqui, escreva fuga nos comentários. Isso mostra que você acredita na luta de Joana. A noite passou devagar na clareira. O frio da mata apertava, mas Joana sentia algo mais gelado, a incerteza. Cada folha que se mexia soava como ameaça. Dormiu entrecortado, com o corpo encostado ao de Caetano, sentindo o coração dele bater forte como um tambor. Ao amanhecer, seguiram por uma trilha de pedras, indicadas por Thier. O garoto fazia sinais com as mãos e apontava o que parecia ser um caminho mais seguro, longe dos olhos do coronel. Mas Joana mal conseguia se concentrar. A dor nas pernas era insuportável e seus pés estavam em carne viva. Mesmo assim, não parava. Não podia. Foi quando ouviram passos atrás. Caetano puxou Joana para trás de um tronco caído. Thier se escondeu num buraco entre as raízes. Joana sentia o coração na garganta. E então surgiram 4 vaqueiros armados. À frente deles, Jorge, o filho bastardo do coronel, que Joana só tinha visto uma vez na infância. Tinha o mesmo queixo duro do pai e os olhos de quem nunca conheceu gentileza. Eu sabia que vocês iam por aqui, disse ele, levantando o chapéu para limpar o suor da testa. Meu pai não erra. Acha que vocês iam sumir assim fácil? Joana saiu de trás da árvore com o rosto sujo de barro e os olhos firmes. O que ele quer de mim agora, Jorge? Já não basta ter me jogado como castigo? Jorge desceu do cavalo e se aproximou, devagar. Os outros mantinham distância. Eu sei o que ele fez com a tua mãe, e sei o que ele quer fazer com você. Mas eu também tenho meus motivos para odiar aquele velho. Caetano saiu logo atrás, o corpo preparado para reagir. E o que você quer com a gente então? Entregar ou ajudar? Jorge sorriu de lado. Não sou bonzinho, mas talvez eu queira ver o velho sofrer um pouco. E você, Joana, tem o poder de fazer isso. Ela recuou desconfiada. O que está dizendo? Se você voltar comigo para a fazenda, eu dou minha palavra que o Caetano não morre. Ele vive. E você volta como filha legítima, como herdeira. Joana riu, amarga. Filha legítima de um homem que me deu para senzala? Eu não disse que vai ser fácil, mas é melhor do que morrer com um tiro nas costas, não é? Caetano segurou o braço dela. Não. Ela olhou para ele. Os olhos dele suplicavam. Não volte, não faça isso. Mas ela também viu nos olhos de Jorge algo que não esperava. Medo. Medo do próprio pai. Se eu voltar, o que acontece com ele? Perguntou Joana. Ele vive, livre, e some dessa terra. O silêncio se fez. Joana encarou Caetano com os olhos marejados, o coração quebrado. Você já me salvou muitas vezes. Agora deixa eu fazer isso por você. Não, Joana. Ele sussurrou. Você não é moeda de troca. Eu sou o que for preciso para te manter vivo. Ela se virou para Jorge. Eu vou com você. Mas encoste um dedo nele e eu volto para morrer junto. Jorge apenas assentiu, fez sinal aos vaqueiros e montaram os cavalos. Caetano foi amarrado, mas com menos violência. Antes de partirem, ele olhou nos olhos dela. Eu espero por você, Joana. Em qualquer lugar. Mesmo que seja só nas lembranças. Ela segurou o choro até não aguentar mais. Quando montou no cavalo emprestado, lágrimas desciam pelo rosto sujo. Mas seu peito estava firme. Sabia que, ao voltar para aquela fazenda, estaria entrando na cova com os olhos abertos. Mas sabia também que Caetano viveria. E isso bastava. No caminho, o vento batia contra seu rosto, frio e duro. Mas ela repetia para si mesma como uma reza. Eu volto para arrancar tudo o que ele plantou em mim, e vou fazer isso com cada palavra escrita no meu caderno.
Comente sacrifício se você acredita que o amor verdadeiro é feito de coragem. A volta para a fazenda foi silenciosa. Nenhum dos vaqueiros ousava olhar Joana nos olhos. Ela vinha montada, com as mãos amarradas e o rosto erguido, como se aquilo não fosse prisão, mas marcha. A cada passo do cavalo, o chão da fazenda parecia mais hostil. Os gritos, o cheiro de gado, o terreiro batido, tudo parecia mais sujo do que antes. Mas ela não era mais a mesma. Ao descer do cavalo, foi levada direto para a frente da casa grande. O coronel já a esperava. Estava de terno branco, sujo de poeira, com os olhos vermelhos de raiva e a mão apoiada no cinto como quem estivesse pronto para matar. Então, voltou, disse ele seco. Não imaginava que tivesse coragem. Voltei porque quis, respondeu Joana, a voz firme. Mas não como sua filha. Voltei como mulher. E hoje, a mulher vai falar. Os empregados se reuniam ao redor. Até os mais antigos, que nunca ousaram se meter, estavam ali. O terreiro encheu rápido. Benedita veio de dentro da cozinha com o avental ainda molhado. Thier ficou parado ao lado do tronco de lenha. O mundo parecia prender o ar. Você vai se ajoelhar agora e pedir perdão, rosnou o coronel. Joana deu 2 passos à frente. Não, hoje é o senhor que vai escutar. Ela tirou do bornal o caderno sujo, amassado, com a capa rasgada, e ergueu acima da cabeça. Aqui tem o nome das mulheres que o senhor destruiu, as que calou, as que sumiram sem deixar rastro. Aqui tem a história da minha mãe, Ana Mendes de Carvalho, estuprada por um homem que dizia amar a honra. Aqui tem a história do que me fez nascer, não por amor, mas por vingança. O coronel empalideceu, olhou ao redor e viu os olhares se multiplicarem. Não eram mais olhos de empregados, eram olhos de testemunhas. Isso é mentira, gritou sacando a arma da cintura. Benedita gritou. A arma não muda o que todo mundo aqui já viu. Todo mundo sabe. Só fingia não saber. Um dos homens do curral gritou. A Ana chorava sangue e ninguém ajudou. Outro completou. E a Joana é forte demais para morrer calada. A multidão cresceu em voz. O coronel ficou cercado não por cercas, mas por palavras. Gritos. Verdades. Joana. Caminhou até o centro do terreiro, abriu o caderno e com a voz embargada leu. Meu nome é Ana. Eu fui obrigada a casar. Eu fui violentada. Eu fui calada. Mas deixei uma filha. E ela não vai abaixar os olhos. O coronel perdeu a força. Cambaleou. Soltou a arma no chão. As pernas fraquejaram. E então, diante de todos, caiu de joelhos. Um suspiro coletivo se espalhou. Joana abaixou o caderno. Estava trêmula, mas de pé. Eu não vim para matar. Eu vim para mostrar. E agora, se quiser me matar, me mata diante de todos. Mas o coronel não disse nada. Apenas encarou a terra, mudo. Nunca mais ergueu os olhos. Nos dias que se seguiram, ele se trancou no quarto, recusando comida, palavras, visitas. Benedita dizia que era o peso da própria consciência. Joana assumiu o comando da casa. Não por vingança, mas por justiça. Entregou títulos de liberdade que o coronel nunca havia registrado. Cuidou de quem sempre foi tratado como bicho. Reconstruiu a cozinha, abriu espaço para as mulheres falarem. E no mil. Fim de tudo, escreveu na parede da senzala. Aqui foi onde me jogaram para desaparecer. Aqui é de onde eu levantei para viver. Ainda não havia sinal de Caetano, mas ela sabia. Sabia que ele estava por perto, porque um homem como ele não desaparece. Ele resiste. Numa tarde nublada, enquanto cuidava das mudas no terreiro, ouviu passos vindos do mato. Thier correu até ela com um papel amassado nas mãos. Joana abriu devagar. Era uma folha arrancada do próprio caderno, com uma letra firme. A história que você escreveu me salvou. Estou esperando do outro lado do rio. Quando estiver pronta, vem. Tua vida não termina aí. Caetano. Com os olhos cheios,
Joana fechou o caderno e apertou contra o peito. Se você acredita que essa história merece continuar sendo contada, comente redenção. E se ainda não fez isso, deixe o like e se inscreva. Isso fortalece a voz da Joana. A notícia correu rápido. O coronel Afonso havia adoecido de repente. Trancado em seu quarto, recusava qualquer cuidado. Não. Comia, não falava, não gritava. O homem que já fizera todos tremerem com um estalar de dedos agora era só um vulto encurvado na cadeira de balanço, com os olhos fixos na parede, como se tivesse visto um fantasma. Mas não era um fantasma. Era a verdade. E ela finalmente o tinha alcançado. Joana não sentiu alívio, nem raiva, só uma estranha compaixão amarga. Aquela imagem do pai, antes tão duro, agora parecia um espelho torto do que ela mesma poderia ter se tornado se não tivesse escolhido resistir. Benedita entrou no quarto certa manhã com um prato de mingau. Tentou colocar a colher na boca dele, mas ele virou o rosto. Pois então morra com fome mesmo, murmurou a velha, com a voz embargada. Mas vai morrer ouvindo o nome da Ana ecoando nessa casa. Enquanto isso, Joana organizava os registros da fazenda. Documentos escondidos, promissórias vencidas, nomes de trabalhadores que jamais haviam sido libertos, apesar das promessas. Cada folha era um crime antigo debaixo da poeira. Tudo isso vai mudar, Benedita. Tudo, disse ela, mostrando os papéis à velha, que a olhava com orgulho. Mudou, Joana. Já mudou. Você é a primeira a entrar nessa casa grande não para servir, mas para curar. Caetano ainda não havia voltado, mas os bilhetes continuavam chegando, trazidos por Thier. Sempre curtos, sempre escritos com letras firmes. Estou bem, ainda do lado de cá, esperando. Eles tentaram me seguir, mas não conseguiram. Cuidem-se. Quando tudo estiver pronto, eu volto. Joana lia. E guardava cada um dentro do caderno. Já não eram só páginas de dor, agora eram também páginas de esperança. Numa manhã quente, enquanto Joana coordenava a construção de um galpão novo para os trabalhadores, um cavalo parou na frente da casa grande. Dele desceu um homem de terno escuro, pasta de couro nas mãos e olhar arrogante. Sou Arnaldo, sobrinho do Sr. Afonso. Ele me chamou há semanas. Diz que está doente e que alguém está tentando tomar suas terras. Joana ergueu o rosto devagar. Ele está doente, sim, mas não sou eu quem quer as terras. São as palavras que ele calou que agora querem voz. O homem a olhou de cima a baixo, com desdém. Uma mulher como você não pode administrar uma fazenda desse porte. Ela cruzou os braços. Uma mulher como eu sobreviveu ao pai que construiu essa fazenda com dor. Acho que posso lidar com as galinhas e os bois. Arnaldo sorriu sarcástico. A justiça vai resolver isso. Pode trazer, disse ela. Tenho nomes, datas, documentos, histórias. Tanta verdade guardada que esse chão já não aguenta mais carregar sozinho. O homem subiu as escadas da casa grande e entrou sem pedir. Encontrou o coronel sentado, magro como nunca, com os olhos fundos. Tio Afonso, vim resolver isso. Vamos chamar um advogado e tirar essa louca daqui. Mas o velho não respondeu. Só murmurou, olhando fixo para o vazio. Ela tem os olhos da Ana. E a coragem que nem eu tive. Arnaldo recuou, espantado. O senhor tá bem? Tio. O coronel não respondeu mais nada. Lado de fora, Joana respirava fundo, firme. Mais tarde, reuniu todos os trabalhadores no terreiro. A partir de hoje, ninguém mais vai ser tratado como objeto nessa fazenda. As casas serão reconstruídas, o nome de cada um registrado, e nenhum grito de dor vai ser abafado. Um silêncio respeitoso tomou conta do lugar. Quem quiser ir embora, vai com documento. Quem quiser ficar, fica com dignidade. A terra não é só minha, é de quem sangrou por ela. Benedita chorava baixinho. A Ana tá viva em... Cada palavra tua, menina. Naquela noite, Joana sentou no batente da varanda com o caderno no colo.
Abriu na última página e escreveu: O homem que me jogou na senzala agora vive trancado no próprio silêncio. E eu, que fui calada a vida inteira, sou quem fala por todos que ele apagou. Tia se aproximou entregando mais um bilhete. Ela sorriu antes de abrir. Quando a última injustiça cair, me espera no mesmo lugar. C. Se você acredita que a justiça está sendo feita, comente: fim do silêncio. O calor do sertão queimava a pele, mas Joana não reclamava. Na verdade, havia dias que ela sentia aquele sol como um abraço, duro, mas honesto. Um tipo de calor que não escondia nada. Era o oposto do que vivera por tanto tempo na sombra da casa grande, onde cada gesto tinha veneno, cada silêncio era uma faca. Desde a queda do coronel, a fazenda respirava diferente. As crianças corriam livres, os homens trabalhavam sem medo, e as mulheres? As mulheres começavam a florescer. Joana criou um espaço ao lado da senzala antiga, onde antes se guardavam ferramentas velhas. Limpou tudo. Mandou erguer um telhado novo. Pintou as paredes com a ajuda das outras mulheres. Ali, criou o que passou a chamar de Sala das Vozes. Aqui ninguém é interrompida, nem esquecida, dizia ela ao abrir as portas. Ali, cada mulher podia contar sua história, as que haviam sido violentadas, as que perderam filhos, as que foram jogadas para fora da casa com o ventre sangrando, as que ainda não tinham coragem de falar, mas ficavam sentadas ouvindo. Benedita era a que mais chorava, e também a que mais encorajava. Fala, minha filha, fala, porque palavra presa dentro da gente apodrece a alma. Joana anotava tudo em seu caderno. Agora já era o terceiro. Os 2 primeiros estavam cheios, com páginas manchadas de lágrima e terra. Ela sonhava com o dia em que aquelas histórias seriam lidas além das cercas. Que talvez, numa vila distante, outra mulher lesse e soubesse que não estava sozinha. Numa dessas tardes, sentada no chão de barro batido, Joana foi surpreendida por Benedita entrando às pressas, trazendo uma folha de papel oficial nas mãos. É sobre a herança do coronel. Joana levantou o rosto preocupada. O que tem? O maldito sobrinho, o tal do Arnaldo, entrou com um pedido no cartório. Quer tomar tudo. Diz que você é ilegítima, que a fazenda é dele por direito. Joana pegou o papel, leu com calma. Os olhos não tremiam mais. Ele não sabe do que eu sou feita. Na manhã seguinte, vestiu. O único vestido claro que tinha, prendeu o cabelo com a fita da mãe e desceu até a vila. Lá, procurou o antigo tabelião da cidade, um senhor franzino chamado Seu Osório, que conhecia bem os podres do coronel. Vim registrar meu nome como herdeira legítima. Minha mãe, Ana Mendes de Carvalho, era esposa do coronel. Tenho provas, cartas, testemunhas. Ele a olhou por cima dos óculos, coçou o queixo e respondeu: A verdade sempre chega, minha filha. Às vezes vem de chinelo, mas chega. Pegou os papéis, carimbou os documentos e lhe entregou uma cópia. Agora você tem voz diante da lei também. Ao voltar para a fazenda, Joana sentiu algo diferente no ar. Um cheiro de fumaça. Correndo até o galpão das mulheres, viu labaredas crescendo no telhado. Alguém havia colocado fogo na Sala das Vozes. Ela correu, jogou baldes, gritou por ajuda. Os homens do campo chegaram com panos molhados, as mulheres com enxadas. Em minutos, o fogo cedeu. Mas metade do espaço foi destruída. No meio da cinza, Joana encontrou uma pequena caixa intacta, onde estavam os 3 cadernos. Sentou-se no chão, suada, ofegante, mas inteira. Tenta apagar a palavra, mas ela volta, porque a verdade tem raiz. Naquela noite, Benedita sentou ao seu lado e falou baixinho. Foi o sobrinho. Eu vi um dos homens dele rondando aqui antes do fogo. Joana olhou para o céu estrelado. Ele pode queimar o que for. O que está escrito aqui ninguém mais arranca da gente. Dias depois, uma nova estrutura começou a ser erguida. Desta vez,
mais firme. Tijolo por tijolo com a ajuda de todos. E na entrada, uma placa de madeira com letras entalhadas. Aqui as mulheres não se calam mais. Se você acredita na força de quem já foi calada, comente voz. Era manhã de sábado, e a vila vizinha se preparava para uma das festas mais importantes do ano. Joana já tinha ouvido falar dela quando era criança, mas nunca fora convidada. Aquela celebração era feita só para os de nome, como diziam. Fazendeiros ricos, políticos locais, moças de vestidos finos e risadas baixas. Dessa vez tudo foi diferente. Joana recebeu o convite pelas mãos de um mensageiro, em envelope dourado com cheiro de perfume forte. Nele estava escrito: "Convidamos Vossa Senhoria, filha legítima do Coronel Afonso, para a solenidade de nomeação do novo responsável legal pela fazenda do Angico. Comparecer com traje apropriado." Ela não precisava perguntar quem estava por trás daquilo. Era Arnaldo, o sobrinho bastardo, que agora tentava usar a festa como palco para desmoralizá-la diante de toda a elite local. Benedita leu o bilhete por cima do ombro e disse: "Seca. Ele quer te envergonhar em público. Mostrar que, mesmo com o documento, você ainda é mulher, e mulher gorda. Ele vai tentar te enterrar no riso dos outros." Joana ficou em silêncio por um instante. Depois disse: "Então que riam. Mas vão ter que ouvir." No domingo ela vestiu o vestido mais simples que tinha. Era claro, sem brilho, mas limpo. Prendeu o cabelo com a fita da mãe. Colocou os cadernos dentro de uma sacola de couro e foi. A festa era cheia de vozes falsas, gargalhadas educadas, sorrisos que escorriam veneno. Joana caminhava devagar, os olhares já a acompanhavam. Alguns cochichavam. Outros riam abertamente. "É ela? A filha do coronel? Olha o tamanho da criatura. Isso é corpo de quem comanda alguma coisa?" Arnaldo estava no centro do salão, com um paletó bege e um copo de uísque na mão. Quando viu Joana, abriu um sorriso debochado. "Que honra a sua presença, priminha." Faltou só um véu e um andor. Ela parou diante dele, os olhos fixos, sem pestanejar. "Eu vim para ouvir o que tem para dizer, e depois você vai me ouvir." Ele ergueu a taça. "Senhoras e senhores, trago aqui a legítima herdeira da fazenda do Angico, também conhecida como a vergonha silenciosa do Coronel Afonso." Alguns riram alto, outros apenas baixaram os olhos. Uma mulher que cresceu escondida, foi entregue a um escravo, e agora quer nos ensinar sobre justiça e decência. Aonde vamos? Parar? Joana tirou a fita do cabelo, dobrou devagar e guardou no bolso. Quando era criança, eu me olhava no espelho e chorava, porque achava que era feia, gorda, errada. Mas eu não era errada. Eu era só o reflexo da dor da minha mãe. Abriu o caderno, mostrando as páginas cheias de nomes. "Aqui dentro estão as histórias de todas as mulheres que vocês ignoraram, que sumiram, que sangraram, que gritaram em silêncio. E o senhor, Arnaldo, não é mais forte que elas, nem mais limpo." Ele tentou rir, mas a voz dela atravessou o salão. "O senhor falsificou documentos, colocou fogo num espaço de acolhimento, ameaçou testemunhas, e agora quer parecer respeitável porque usa paletó." Algumas pessoas começaram a se mexer desconfortáveis. Uma mulher ao fundo largou o copo no chão e foi embora. Um dos homens se aproximou e disse: "O que ela está dizendo? É verdade?" Joana continuou: "Eu fui dada como castigo, mas hoje eu sou prova de que até o que nasce da dor pode florescer, porque eu sou filha da Ana e herdeira da verdade." O silêncio caiu como pedra. Arnaldo corou, olhou ao redor, viu os olhares se virarem contra ele. Tentou disfarçar. "Isso é uma palhaçada." Mas antes que pudesse completar, uma voz no fundo da sala soou forte: "A palhaçada acabou, senhor Arnaldo." Todos se viraram. Um homem entrou com farda e um envelope na mão. Era o juiz da vila,
acompanhado de 2 oficiais. Recebemos provas suficientes de falsificação de registros, além de testemunhos e documentos assinados pelo antigo tabelião. A herança da fazenda do Angico está legalmente em nome da senhora Joana Mendes de Carvalho. O senhor está intimado a se retirar imediatamente de toda e qualquer reivindicação. O salão explodiu em murmúrios. Joana apenas fechou o caderno, agradeceu ao juiz e virou-se para sair. No caminho, uma mulher a segurou pelo braço. Moça, minha irmã sumiu aqui há anos. Disseram que fugiu. Mas eu nunca acreditei. Se eu contar a história, a senhora escreve? Joana assentiu, com os olhos marejados. Escrevo. E se um dia eu não puder mais escrever, quem ler vai continuar. Se essa história tocou seu coração hoje, comente justiça. Os dias que seguiram aquela noite foram silenciosos, mas não de medo. Era um silêncio de alívio. Pela primeira vez em toda a história da fazenda do Angico, ninguém precisava andar curvado. Os olhares antes abaixados agora se cruzavam com firmeza, como se uma corda tivesse se rompido no alto da porteira. Joana passava as manhãs no terreiro de lenço, preso à testa, ao lado dos trabalhadores. Não queria mais só falar por eles. Queria sentir, tocar, dividir. Sentia as dores no corpo, as bolhas nos pés. Mas havia algo que crescia por dentro mais forte do que qualquer cansaço. Orgulho. Na vila, a notícia se espalhava de boca em boca. Uns chamavam de escândalo, outros de milagre. Mas havia também quem dissesse com admiração: aquela mulher é dura como o chão que pisa, e mais limpa que muito fazendeiro metido a rico. O juiz voltara à fazenda com novos documentos, e em mãos trazia o testamento original de Ana, guardado por seu Osório por quase 20 anos. No papel estava o nome de Joana, escrito com letra delicada e firme. A mãe previra tudo: o abandono, a vergonha, a tentativa de apagamento. Mas também deixara um desejo claro: que a filha herdasse a terra para que ninguém mais nela fosse tratado como bicho. Joana chorou ao ler. Ela me amou mesmo antes de saber se eu ia sobreviver. O juiz apertou sua mão. E a senhora sobreviveu para honrar todas as que não puderam. Mais tarde, a notícia chegou aos ouvidos do coronel, ainda trancado no quarto. Benedita foi quem levou o papel. Ele leu sem dizer nada. Só depois de alguns minutos murmurou: ela venceu, a filha que eu tentei enterrar em vergonha. Não foi só ela que venceu, foi a Ana também, respondeu Benedita com a voz firme. Foi cada mulher que o senhor silenciou com tapa, com medo, com mentira. Ele não reagiu. Os olhos parados, perdidos em algum lugar distante. Então nunca mais falou. Na fazenda, Joana reuniu todos os trabalhadores numa roda no terreiro. As galinhas ciscavam ao redor. As crianças sentavam no chão de areia. A fogueira queimava baixa ao centro. Eu prometi que, se um dia tivesse voz, usaria por todos nós. E agora essa terra tem outro nome. Ela se chama Campo da Ana, e é de todos que a fazem viver. A comoção foi geral. Muitos choraram em silêncio. Outros levantaram a mão. Um senhor de mais de 80 anos disse: nunca achei que ia morrer com dignidade. Agora eu posso. Naquela mesma noite, Joana caminhava sozinha pela trilha de barro úmido atrás da senzala. Levava o caderno apertado ao peito e o broche de madeira da mãe no bolso. Ao chegar perto do velho galpão de madeira, viu uma figura à sombra da árvore. O coração disparou. Caetano! Ele deu um passo à frente, iluminado pela luz da lamparina pendurada. Estava mais magro, os olhos fundos, mais inteiros. Joana não disse nada. Apenas correu até ele e o abraçou com força. Ele a segurou como se o mundo inteiro coubesse naquele abraço. Eu soube que você venceu, sussurrou ele. Eu soube que sua voz foi mais forte que a dor. Eu não teria vencido sem você. Ela respondeu. Foi você quem me ensinou que eu era inteira.
Ele se afastou um pouco, olhando nos olhos dela. E agora? Vai querer paz ou mais batalha? Joana sorriu pela primeira vez em muito tempo sem peso no peito. Quero só viver. Do jeito que a gente escolher. Com terra, com palavra, com silêncio, com riso, com tudo que nos negaram. Naquela noite, deitada ao lado dele, Joana não pensava mais na filha rejeitada, na mulher gorda humilhada, na presa da senzala. Pensava apenas na mulher que tinha se erguido do pó e feito história com as próprias mãos. Se você acredita que levantar é mais forte que cair, comente, levanta. Amanhã nasceu com cheiro de chuva e terra molhada. Joana despertou cedo, os olhos ainda pesados da noite mal dormida. Mas o corpo, mesmo cansado, vibrava como se finalmente pertencesse àquele lugar. Pela primeira vez ela sentia que estava no tempo certo, no espaço certo, e com a pessoa certa ao lado. Caetano já estava de pé, lavando o rosto no pote de barro ao lado da cabana. Quando viu que ela acordava, sorriu com a calma de quem não tinha mais pressa. Dormiu? Melhor que em qualquer cama de seda, respondeu Joana, sentando-se devagar, cobrindo os ombros com o xale de linho. É estranho, Caetano. Eu passei a vida com medo de ser vista. Agora que todos me olham, eu não fujo mais. Ele se aproximou e tocou o rosto dela com delicadeza. Você não é o que eles diziam. Você é o que sobreviveu. Logo mais, o juiz retornaria à fazenda. Havia prometido trazer o testamento completo de Ana e os documentos registrados oficialmente no cartório. Com aquilo, ninguém mais poderia contestar a herança de Joana. Nem Arnaldo, nem qualquer nome que surgisse dos escombros do poder antigo. Joana se preparou com cuidado. Prendeu os cabelos no alto, amarrou novamente a fita da mãe e vestiu o vestido claro, agora com um bordado simples na barra feito por Benedita. Em suas mãos, trazia os 3 cadernos. Eles já não pesavam como antes. Agora, eram parte do corpo, parte da alma. Quando o juiz chegou, foi recebido com respeito. Nenhuma cerimônia, nenhum exagero. Apenas a mesa de madeira no meio do terreiro e dezenas de pessoas reunidas ao redor. Ele abriu sua pasta, tirou o envelope com selo oficial e leu em voz alta, com clareza. Eu, Ana Mendes de Carvalho, esposa legítima do senhor Afonso de Carvalho, declaro como única herdeira dos meus bens e da parte que me cabe nesta terra a minha filha, Joana Mendes. Que ela faça desta terra um lugar de respeito, onde a palavra seja instrumento de cura, e a justiça, uma semente viva. Todos permaneceram em silêncio por alguns segundos, como se aquelas palavras fossem prece. Joana respirou fundo, deu um passo à frente e disse com a voz firme: essa fazenda foi construída sobre dor, suor e silêncio. Hoje, ela é reconstruída por histórias, dignidade e verdade. O juiz se retirou logo depois, deixando com ela todos os papéis carimbados. Ao seu lado, Caetano segurava sua mão como se fosse raiz. Mais tarde, Joana sentou-se com Benedita no alpendre da casa grande. As duas observavam as crianças correndo descalças, as mulheres trocando sementes, os homens limpando os galpões como se limpassem a própria memória. Benedita, você acha que minha mãe me vê? A velha sorriu, ajeitando o lenço na cabeça. Vê. Vê. E sorri com o canto do rosto, que nem fazia quando achava graça de alguma coisa, mas não queria mostrar. Joana fechou os olhos, deixando o vento brincar nos cabelos. Foi então que uma comitiva chegou da vila. Cavaleiros bem vestidos, mas humildes, liderados por uma mulher de chapéu de palha e olhos firmes. Desceu do cavalo e se aproximou. Sou Clara. Trabalho no jornal da cidade. Fiquei sabendo das histórias que a senhora tem guardadas. Disseram que tem nomes, relatos, provas. Joana se levantou, devagar, o caderno em mãos. Eu não tenho apenas histórias. Eu tenho verdades que ninguém quis ouvir. Clara sorriu. Então vamos contar ao mundo.
Joana entregou a ela o primeiro caderno, o mais antigo. A capa já desbotada, manchada de terra, mas firme. Como tudo que é vivido com verdade. Antes de partir, Clara perguntou: como devo chamar essa série de reportagens? Joana olhou para o céu, depois para a fita no cabelo, e respondeu: chame de As Filhas de Ana. Porque nenhuma de nós deve ser esquecida. Naquele fim de tarde, o som da máquina de escrever de Clara já ecoava na vila. E pela primeira vez em décadas, a história não era contada por quem mandava, mas por quem resistiu. Se você acredita que a verdade tem poder, comente verdade. Era fim de tarde quando Benedita bateu devagar à porta do quarto do coronel. Já fazia semanas que ele não saía dali. A comida era deixada no chão. Às vezes tocava, às vezes não. O velho havia se tornado um vulto, oco de si mesmo, consumido por tudo. O que plantou? Joana estava do lado de fora, observando o céu avermelhado atrás da serra. As mãos cruzadas à frente do corpo, o caderno apertado contra o peito. Ele chamou, disse Benedita, saindo devagar. Disse seu nome pela primeira vez em voz alta. Sem ódio. Joana hesitou. Os pés não se moviam. Por um instante todo o passado voltou como peso. O tapa no rosto, a vergonha do corpo, os anos de silêncio. Mas então respirou fundo. Era hora de encarar o que restava. Não por ele. Por ela. Subiu. As escadas devagar. Cada degrau parecia mais alto do que o anterior. Quando abriu a porta, o quarto estava mergulhado em penumbra. O coronel estava na cadeira de balanço, mais magro do que nunca, os olhos fundos. Parecia um homem esperando a própria morte de forma quieta. Joana... A voz dele era fraca, quase um sussurro. Ela não respondeu. Apenas entrou. Eu fiz tudo errado. Ele continuou. Desde o começo, com sua mãe, com você, com todo mundo. Ela permaneceu de pé, firme. Ele abaixou os olhos. Eu achei que força era mandar, era bater, era calar. E hoje nem minha voz me obedece mais. Joana se aproximou, os olhos marejados, mas contidos. Eu não vim para ouvir desculpas, pai. Vim porque não quero que seu nome seja só lembrado como dor. A verdade já saiu de dentro de mim. Agora é o Senhor quem decide se morre com mentira ou com paz. Ele levantou o olhar. E pela primeira vez, Joana viu lágrimas ali. Eu tenho medo, confessou ele. Medo de fechar os olhos e só ver as vozes que calei. Ela se agachou devagar, ficou de frente a ele. Então escute uma última coisa, do meu jeito. Eu te perdoo. Não porque o senhor merece, mas porque eu mereço viver leve. O coronel desabou. Chorou como um menino. Joana segurou sua mão com firmeza. Aquela cena não era reconciliação. Era libertação. Quando saiu do quarto, o rosto dela estava molhado, mas limpo. O vento soprava quente e o terreiro fervia de vida. Caetano a esperava perto da mangueira, como sempre. Conseguiu? Consegui. Não a paz dele. A minha. Ele passou o braço por seus ombros e a conduziu até o banco de madeira sob a sombra. Então agora falta só uma coisa, disse ele com um sorriso discreto. Joana o olhou de lado. O quê? A gente. Ela riu com os olhos. Caetano tirou um pequeno cordão do bolso. Era simples, com uma argola feita de madeira escura. Não tenho igreja, nem padre, nem festa. Mas tenho a certeza, e um pedaço de chão que agora é nosso. Joana pegou o anel com delicadeza. A madeira era áspera, mas firme, como tudo que durava. Eu aceito, mas só se a gente prometer continuar ouvindo quem ninguém quer escutar. Prometo. Eles se abraçaram ali, no meio do terreiro, cercados por crianças brincando, velhos costurando redes e mulheres plantando feijão. Benedita, vendo de longe, suspirou. A Ana ia sorrir, sem pressa. Naquela noite, uma fogueira foi acesa no centro da fazenda. Não era festa. Era vigília. Cada trabalhador, cada mulher,
Cada criança parou para colocar uma pequena pedra ao redor da chama. Joana colocou a última. Que esse fogo nunca queime mais ninguém, mas que também nunca se apague. Se você acredita que o perdão liberta mais quem dá do que quem recebe, comente perdão. O dia amanheceu com um cheiro de café forte, chão varrido e lençóis no varal. Era dia de casamento, mas não um daqueles cheios de luxo, onde os convidados nem conhecem os noivos. Era um casamento plantado com dor, regado com verdade e colhido com amor. Simples, firme, bonito. Joana acordou cedo. Não tinha espelho grande nem penteados elaborados. Sentou-se na beirada da cama, respirou fundo e olhou para a fita da mãe, cuidadosamente dobrada na mesa de madeira. Passou os dedos sobre ela como quem passa sobre uma cicatriz antiga. Benedita entrou com um vestido claro dobrado no braço. Era dela, de quando era jovem. Achei que ia apodrecer no baú, mas acho que vale mais agora do que na época. Sorriu estendendo o tecido. Não é vestido de princesa, mas é de mulher, que sobreviveu. Joana se levantou e se vestiu ali mesmo. O vestido não marcava seu corpo, não afinava sua cintura, não escondia seus braços. E mesmo assim, ela se olhou nas pequenas partes do espelho rachado da parede e pensou: sou inteira. Caetano a esperava debaixo da mangueira, com a camisa branca limpa, o cabelo penteado para trás e os olhos mais calmos que o céu da manhã. Você tá linda, disse ele sem gaguejar. Ela riu, os olhos marejados. Você é o primeiro homem que me chama de linda. Olhando nos meus olhos. A cerimônia foi feita de pé no terreiro. Não houve padre nem juiz de paz. Mas houve silêncio respeitoso, vento leve e gente com o coração aberto. Benedita tomou a frente e com a voz firme começou: estamos aqui não para juntar dois corpos, mas duas histórias. Duas dores. Duas forças que se encontraram e se reconheceram. Caetano, você aceita caminhar ao lado dessa mulher que o mundo tentou apagar? Aceito. E se ela tropeçar, eu tropeço junto, mas levanto com ela. Joana, você aceita esse homem, mesmo sabendo que o caminho dele nunca foi fácil e que ele carrega marcas do mundo nas costas? Aceito. Porque ele nunca me pediu para caber. Ele me deixou ser. As palmas que vieram depois foram lentas, emocionadas. Não havia música, mas as vozes das mulheres começaram a cantar baixinho, um canto antigo de roça, cheio de melodia triste e bonita. Até as crianças pararam para ouvir. Caetano colocou o anel de madeira no dedo de Joana. Ela fez o mesmo, e se abraçaram. Ali no centro da roda, como se fossem raízes se enlaçando no meio do barro. Depois da cerimônia houve comida simples: milho assado, mandioca cozida, café coado na hora. E uma alegria discreta, do tipo que não precisa de fogos, só de presença. Joana sentou-se no banco de madeira e olhou tudo em volta. A antiga casa grande, agora com janelas abertas. A senzala, transformada em abrigo. As mulheres costurando bandeiras com nomes bordados. E o céu limpo, azul como há muito não via. Benedita se aproximou e cochichou no ouvido dela. Cê tá feliz? Joana não respondeu com palavras. Apenas assentiu, com o rosto molhado, os olhos brilhando. Foi então que sentiu uma leve tontura. Uma vertigem pequena, como um balançar de barco no meio do rio. Levantou devagar, respirou fundo. Tá tudo bem? Perguntou Caetano se aproximando. Tá, só um cansaço. Você quer sentar? Não. Acho que quero andar um pouco. Ele a acompanhou pelo terreiro devagar. Passaram pelo curral, onde um bezerro, recém-nascido, ainda tentava firmar as pernas. Pararam perto da mangueira velha onde tudo começara. Joana encostou a mão no tronco. Sentia o coração bater mais rápido. Caetano, tô aqui. Você acha que pode ser? Ele não entendeu de imediato. Mas quando viu a mão dela no ventre, os olhos dele se arregalaram. Você acha que... Ela assentiu, sem certeza, mas com esperança. Nunca pensei que fosse possível.
Mas é, disse ele sorrindo, tocando o ventre dela com delicadeza. Porque você é terra que floresce. Joana encostou a cabeça no peito dele. Chorou sem medo. Eu fui esquecida a vida toda. Agora alguém vai nascer de mim. Se essa cena também mexeu com você, comente vida. A notícia correu de boca em boca sem precisar de papel, sino ou cartaz. Joana estava esperando um filho. Na fazenda do Angico, agora chamada Campo da Ana, a gravidez não foi vista com curiosidade ou espanto. Foi vista com reverência, como se a terra, que durante tantos anos fora regada com dor, finalmente estivesse devolvendo esperança. Joana continuou trabalhando todos os dias, com menos força no corpo, mas com mais firmeza nos olhos. Caetano não a deixava carregar peso, nem subir escada, nem varrer terreiro, mas ela insistia. Eu passei a vida tentando provar que podia. Agora que posso, não vou parar. Ele sorria, sem discutir, mas vigiava cada passo. Benedita costurava fraldas à mão com retalhos de panos antigos, cantarolando cantigas de ninar, enquanto preparava os caldos de erva. Doce. Os homens do campo, ao passarem por Joana, tiravam o chapéu e ofereciam frutas, mel, carinho. Numa manhã, Clara, a jornalista, voltou à fazenda com um maço de papéis nas mãos. Saiu. A primeira matéria do jornal saiu. As filhas de Ana. Tá em tudo quanto é canto da região. E sabe o que é mais bonito? Tô recebendo cartas de outras mulheres, dizendo que também querem contar, que também têm nomes a revelar. Joana pegou a folha com cuidado. Leu cada linha como quem lê o próprio rosto. A Ana. Ela vive em cada letra dessas. Clara assentiu. Vive. E agora o Brasil inteiro vai saber. Com o passar dos meses, Joana sentia o corpo mudar. As roupas apertavam, o andar ficava mais lento e o coração batia dobrado. Era medo e alegria ao mesmo tempo. Era uma saudade de algo que ainda nem tinha chegado. Certa noite, sentada na varanda, observando o campo sob a luz da lua, ela virou-se para Caetano e disse: Eu fico pensando se vai ser menina. Se for, queria chamar de Esperança. E, se for menino, vai se chamar Anael, para que ele carregue a força dela no nome. Caetano beijou a testa dela. Seja quem for, vai ser livre. O tempo passou e o dia chegou. O parto foi em casa, com parteira, mãos calejadas e orações sinceras. As dores vieram fortes, rasgando como se o corpo de Joana estivesse desenterrando todos os traumas para poder dar à luz limpa. Ela gritou, chorou, suou. E quando já não tinha mais força, ouviu Benedita dizer: Força, menina. Sua mãe tá aqui. Eu sinto. Com um último empurrão, o choro do bebê cortou o ar como faca. Era alto, forte, cheio de vida. É menina! Gritou a parteira. Uma menina linda. Joana não chorou de tristeza. Chorou de gratidão, segurou a filha nos braços e sussurrou: Você não vai ser invisível. Nunca. O povo da fazenda fez festa com milho assado e cantigas. Escreveram o nome Esperança com flores secas na entrada do terreiro. E ali, diante da fogueira, Caetano ergueu a filha nos braços, com os olhos cheios d'água. Olha, Joana, olha o que nasceu da tua dor. Ela sorriu, os olhos cansados, mas vivos. Nasceu uma nova história. Dias depois, Joana escreveu a última página do quarto caderno. Essa menina veio de tudo que me disseram que era impossível. Veio das lágrimas da minha mãe, dos golpes do meu pai, das mãos de um homem que me viu quando ninguém mais via. Ela é esperança. E com ela, ninguém mais vai nascer calada. Na varanda da antiga Casa Grande, agora rebatizada de Casa da Palavra, Joana sentava todas as tardes com a filha no colo, o caderno ao lado e o coração em paz, porque ela sabia, sua história havia começado com rejeição, mas terminava com amor, e aquela menina era a prova viva de que a dor não vence quem escolhe florescer. Se essa história tocou você,
Compartilhe com alguém que também precisa lembrar que até das dores mais profundas pode nascer esperança. Mande para uma mulher forte da sua vida, ou para alguém que nunca deixou de lutar, mesmo em silêncio. Histórias como essa merecem ser contadas. Ajude a espalhar.